Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez eu venho aqui agradecer ao Senhor Deus por ter mais uma oportunidade de trazer para você uma palavra de conforto, de paz e de esperança. Que o Senhor Jesus esteja sempre com você e abençoando sua família, derramando graças e bênçãos. E eu quero meditar com você uma palavra que está escrita em Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, pois eu estou contigo por onde quer que andes. Meu querido e minha querida, e nesse momento a palavra e a ordem de Deus para a nossa vida é que nós possamos marchar e ir adiante. Não poderemos parar diante da missão que Deus colocou na minha e na sua vida. A missão que Deus colocou em Josué, o qual está escrito aqui, a palavra dele, é que ele falou: não temas, vá em frente, eu estou contigo. Quando ele foi chamado a ser líder daquele povo, o povo que saiu da escravidão do Egito, né? E quem era líder ali, quem lidava, quem conduzia aquele povo era Moisés. Mas depois de Moisés veio Josué. E Josué recebeu essa missão, digo em minhas palavras, talvez ele na hora teve medo, temeu, né, como ia lidar com essa situação, com essa missão tão grande. Mas o Senhor chegou a ele e disse, não temas, eu estou contigo por onde quer que tu andes. Não se espante. Então ele vem falar a cada um de nós, não se espante diante da missão que coloca em nossa vida. Seja a missão qual for, não deveremos parar, não deveremos estacionar diante da nossa missão. Seja qual for a missão, meu querido, minha querida, aí eu pergunto, me questiono também, pergunto a mim e me vejo qual a missão que Deus tem colocado para mim e para você. E qual as pedras, quais os desafios, quais as barreiras que têm aparecido na frente para que a gente não possa ir, para que a gente não consiga chegar lá, para que a gente não veja a grande vitória acontecer. Vamos ver, vamos pensar, imaginar, minha família, vamos trazer para a família. Como está a minha, sua família? Vejo eu como está a minha família. Né? Então, entendê-los, buscá-los, compreendê-los, conquistar. É minha missão, é a sua missão. Compreender sua família. Amar sua família. Amar seus pais. Amar seus filhos. Amar sua esposa. Amar seu esposo. Unir a família. É isso que Deus quer que façamos. E não dispersar a família. E não pensar que a família não tem mais jeito, não pensar que a família está destruída, não abandonar a família. E se fazermos isso, se torna complicado realmente para unir, como Deus quer que a gente faça. Unir a nossa família. Que Ele abençoe o nosso lar. Que o nosso lar esteja abençoado, nossa casa esteja abençoada. Mas só pode acontecer essa junção, essa união, se buscarmos a Ele, se pedir a Ele que venha, que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja. Aí a graça acontece. A família se torna abençoada. Porque a família já é uma bênção de Deus, é uma dávida de Deus, melhor dizer. A família foi projetada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus que criou essa família e Ele quer que essas famílias que foram criadas logicamente com Ele, é notório, se unam cada vez mais. E nós precisamos ter visão espiritual. Como assim visão espiritual? Precisamos conversar com Deus, precisamos saber dEle, qual os projetos dEle, o que Ele quer que a gente faça para resgatar nossa família diante de tantos problemas, né,
tantas barreiras, tantas dificuldades que nos cercam, né? Tantas tempestades, né? Tantos parasitas, já digo aqui, que nos cercam, que nos separa dos filhos, que nos separa da esposa, do esposo, aí vai, que nos separa dos netos. E aí não se desentende, é cada um por si. E nós precisamos ser essa ponta de lança, ser sal, ser luz, para clarear a nossa família, ser sal para dar gosto à nossa família. Mas, digo mais uma vez, só é preciso, ou melhor, só conseguiremos fazer isso se estiver Deus na frente. É preciso, agora sim, é preciso ter Deus na frente para resgatar nossa família, para ter paz, para ter harmonia, né? Para receber as bênçãos do Senhor. Aí muitas vezes a gente pode se questionar, ver a família toda destruída, toda desarmonizada, né? Filhos talvez tenham, não sei, filhos nas drogas, jovens nas drogas, na perdição, sem noção, sem saber o que fazer. Mas a gente precisa, é aí que a gente precisa ser sal, ser luz. Está escrito lá nos Evangelhos, em Mateus, né? Vamos na frente, vamos guiando, vamos ser esse Josué que está guiando esse povo. Se para a gente é difícil guiar uma família, que às vezes é com alguns números tipo 5, 6, sei lá, você sabe se da minha família quantos são. Se é difícil para a gente guiar esse número de pessoas, organizar, ajeitar, compreender, amar, ser amado, imagine como foi difícil para Josué carregar e amar, ensinar, instruir esse povo diante do deserto. Muitas e muitas pessoas. Mas ele não desistiu. Então o segredo da vitória é a gente não desistir. Seguir em frente. E aí você vai ver esposo amando a esposa, esposa amando o esposo, filho amando o pai, pai amando o filho, filho amando mãe, mãe amando o filho. E aí a gente vai ver as coisas acontecendo. Primeiro tem que dar um passo. Tem que dar um passo para conseguir conquistar eles, a levar aonde Deus quer que você leve. A sentir esse amor de Deus que muitas vezes você sempre deseja, e eu sempre desejo que a família, nossa família, a minha, sua família, sinta o mesmo. Mas se a gente não dá o primeiro passo, não vai a lugar nenhum. Voltando agora para um outro assunto, partindo para outro assunto, melhor dizer, seja o emprego. Há muitas pessoas hoje, a gente vê a situação, desemprego de um lado, com o outro, bate na porta, bate em outra e nada de se abrir as portas. Mas aí volta a citar também a palavra que está escrito lá nos evangelhos dele, que ele fala, bate-se e abre-se-á, busca e encontrarás. Ele quer que a gente faça primeiro a nossa ação, a nossa atitude, tome, vá lá, busque, peça e as portas vão se abrir. As barreiras que está cercando, as dificuldades que nos deixa temeroso, com medo, é as portas fechadas. Não tenha medo, meu querido, minha querida. Se as portas estão fechadas para você no emprego, vai lá, bate em frente, insista, insista. O guerreiro só vence a guerra enfrentando a guerra. Aí ele vence. Enquanto você não enfrentar essa porta, essa barreira que está diante de você, para derrubá-la, você não vai conseguir sair do seu lugar. E vai ficar sempre murmurando, a gente fica sempre reclamando porque não acontece isso, porque não tenho emprego, porque não me realizo nisso, porque está tudo parado. Porque a gente muitas vezes não se esforça, não busca para que as coisas aconteçam. Ah, mas eu vejo muitas pessoas aí crescendo, de repente tem isso, tem aquilo, os bens e tal, aquela coisa, né? A gente se deixa se levar por isso, mas vai lá e pergunta a fulano ou a fulana por que e como conseguiram
esses objetivos, como cresceram na vida, sofreram, correram, batalharam, quantos e quanto tempo eles correram, quantas situações eles passaram para chegar onde chegaram hoje. E nós, muitas vezes, e você e eu, fica de braço cruzado, esperando que a coisa aconteça. Do nada, não acontece. Tem que enfrentar a barreira. Você chegou onde você chegou hoje, por quê? Porque você enfrentou as barreiras que você venceu lá atrás. Você não ficou parado, lembra? Quantas e quantas barreiras a gente já enfrentou na vida para chegar até aqui, onde a gente chegou? Quantos e quantos sofrimentos bateram na nossa porta para a gente aprender, a gente sofreu, chorou, né? Se desesperançou, mas a gente venceu e a gente está aqui. Veja a situação. Porque muitas vezes, meu querido, minha querida, a gente só tem o hábito e o costume de olhar para a frente, para aquele que tem algo mais que nós, para aquele que está bem sucedido, para aquela que está bem sucedida. Mas vamos olhar para trás, para ver o quanto somos vencedores hoje. Quando a gente não tinha nada lá atrás, quando a gente não tinha conseguido nada do que você e eu já conseguimos hoje, porque a gente batalhou, a gente correu atrás. Então a gente correndo atrás, batalhando, as portas se abrem. A porta se abriu pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. E aí quando as portas se abriu, que a gente recebeu, a gente cruzou o braço. É aí o mistério. A gente cruzou o braço diante daquela porta que se abriu, achando que estava tudo ok, em vez de seguir em frente, batendo em outras portas para outras portas se abrirem. A gente se acomodou. Por isso que muitas vezes a gente olha para nós hoje e acha que a gente tem pouco e a gente não consegue chegar lá, porque parou. Mas olhando direitinho, a gente não tem pouco, a gente tem muito mais do que imagina. Porque a gente correu atrás, lá no passado, né? E aí a gente vai enfrentando. As portas vão se abrindo diante do desemprego, diante da profissão, vai buscando, vai ajeitando e de repente você chega lá também. Agora precisa ter coragem, precisa ser forte, precisa ser ousado, precisa ter conhecimento de aonde você vai chegar. Ter sabedoria aonde você vai colocar seus pés. Que não adianta você colocar seus pés num lugar que não é seu. Ou seja, numa profissão que não é para você, num dom que não é seu, num trabalho que não é para você. Você tem algo melhor para você lá na frente, mas você quer entrar ali, acaba se complicando, se enganchando, se estressando, corre o dia todo, batalha o dia todinho. Quando chega a noite que vai lá, não tem nada. Chega o ano, termina o ano, não tem nada. Por quê? Você está no lugar errado, meu querido, minha querida. Deus quer te colocar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, como colocou Josué, né? Como abençoou Josué, porque Josué soube esperar, Josué escutou a voz de Deus, Josué foi obediente a Deus. Quando Deus chamou Josué, Josué não quis, não recuou, ele seguiu. Então a gente precisa ter essa noção. Ter visão espiritual é isso, saber onde realmente deveremos ir, onde Deus quer nos colocar. Escutar a voz dele no nosso coração e na nossa mente. Tenho certeza que algumas vezes você já escutou a voz de Deus. Em alguma decisão errônea, que muitas vezes a gente acha que está certo e vai tomar, ele tem falado ao nosso ouvido, ao nosso coração, não vá por aí, é por aqui. Faça isso, não faça isso. A gente já escutou sim. Isso é uma preparação, Deus falando em nosso ouvido, Deus falando em nosso coração, em nossa mente. É uma preparação para não cairmos mais na frente. Porque Deus vê além do que a gente vê. A gente só vê até onde a nossa visão humana pode alcançar. Mas Deus vê além da nossa visão humana. Ele já sabe o que vai acontecer comigo amanhã, com você amanhã, com todos. Ele já tem tudo na mão. O problema é que a gente não sabe botar em prática o que está escrito lá em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. A gente sai correndo, a gente sai como barata tonta, né? Como diz o ditado popular. Como ovelha solta no cercado, como diz o ditado, né? E aí acaba se complicando. A gente não consegue colocar em prática
essas coisas que Deus vem nos ensinando. Aí a gente acaba se perdendo. Meu querido, minha querida, a gente tem que se acordar para a realidade e ver onde é que está o nosso sofrimento. Nos ajudar e ajudar o próximo, amar o próximo e ajudar aquele que está do nosso lado, que é nossas famílias. Seja qual for a barreira, né? Seja ela relacionamento, sentimentalmente, que isso também muitas vezes mexe com você. Às vezes você quer conseguir alguma coisa, às vezes você quer conquistar alguém, às vezes você quer se relacionar com alguém e não consegue. Por que não consegue muitas vezes? Porque falo, você não conseguiu parar. Eu muitas vezes você não conseguimos parar para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor já tem aquela pessoa preparada para você, aquela pessoa preparada para mim. Ele já sabe quem é. Mas a gente não quer, a gente se distancia de Deus, vai fazer nossa própria vontade, escolher o erro, o caminho errado, a pessoa errada, a profissão errada, né? O homem certo, a mulher, aliás, o homem errado, a mulher errada, perdão. E aí acaba se complicando diante das nossas próprias decisões. O que Deus está colocando em meu coração agora é o quê? Que as nossas barreiras, as nossas tempestades, os nossos medos, o nosso querer parar, estacionar, são decisões erradas que a gente muitas vezes toma. Não é uma decisão coerente que nós precisamos tomar. E aí o medo vem e nos cerca, o medo vem e nos para. Mas nós precisamos ter a visão espiritual, ter a certeza, ter a segurança de que aquilo ali vai dar certo, aquela decisão ali vai dar certo, aquele propósito ali vai dar certo, aquele emprego vai dar certo, aquele namoro com aquela jovem que você está tentando vai dar certo, né? Aquele namoro com aquele jovem vai dar certo, com aquele homem, com aquela mulher vai dar certo. Se você e eu, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, tudo vai dar certo. Se Ele te abençoou, se Ele abençoou aquela pessoa que você está querendo, se Ele abençoou aquele homem, aquela mulher, se Ele está unindo, querendo unir esse casal. E se o casal der oportunidade, se o casal abrir seu coração, se o casal deixar se levar pela graça do Espírito Santo, aí vai dar certo, vai dar coisas boas, vai dar fruto, porque Deus está abençoando esse casal. E não vai se tornar barreiras, e não vai se tornar tempestade no futuro, e não vai tornar algo para parar você, para estacionar, para ficar com medo, não vou seguir, não vai dar certo, não está dando mais certo, está dando tudo errado. Onde está aquele amor, onde está aquele... Tudo por quê? Decisões errôneas, onde que Deus não estava no negócio. Deus precisa, o Senhor Jesus precisa estar no negócio. O Senhor Jesus precisa estar naquilo que você está querendo buscar. Seja ele qual for, né? Seja qualquer projeto que você está planejando, Deus tem que estar no negócio. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e te guarde, que você coloque Ele acima de tudo no trabalho, na empresa, seja onde for, nos seus relacionamentos, na sua família, que Ele esteja e seja o centro da sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.